Graça e paz, irmãos. Mas essa noite, irmãos, no dia do Senhor, reunidos na presença do nosso Deus, vamos abrir nossas Bíblias, amados, no livro de Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, eu queria ler a partir do versículo 12, vamos ler, irmãos, Atos capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Lhes disse: abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis este nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Até aqui, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, na Tua presença estamos, ó Pai, nesse dia do Senhor, em mais esse culto, ó Pai, solene na Tua presença, ó Senhor, para elevar os nossos corações em adoração e louvor a Ti, ó Pai. Ó Senhor, enche nossas bocas, ó Pai, de gozo, de alegria, ó Deus. Ó Senhor, para que possamos não somente entoar hinos de louvor e adoração a Ti, ó Deus, mas que as nossas orações também alcancem, ó Pai, o trono da Tua graça, em agradecimento, ó Deus, pela oportunidade que nos dás de mais uma vez estarmos reunidos e cultuando o Teu santo nome. Que nessa noite, ó Deus, a palavra sendo aberta, ó Pai, possamos ter os nossos corações contristados, ó Deus, pelos nossos pecados, mas não parando por aí, ó Pai, possamos ver, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, aquele que veio a esse mundo morrer por nós, o nosso Cordeiro, o Cordeiro amado, ó Deus, morto na cruz em nosso lugar. Que nós possamos compreender, ó Pai, a grandeza do Teu santo Evangelho, que nós temos um Salvador, Cristo Jesus, o qual se fez carne e se fez pecado por amor de nós, para saciar, ó Pai, a Tua exigência, ó meu Deus, de justiça. Ele, a nossa justiça. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que aqueles corações que ainda não se quebrantaram na Tua presença e não estão rendidos ao senhorio de Cristo, ó Pai, quebranta-os nessa noite, ó Deus. Desperta-os, ó Pai, para a realidade do Teu santo Evangelho. Desperta-os para que eles possam ver, ó Deus, a miséria dos seus corações, e eles possam se render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Conduza-nos como igreja, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. A Ti louvamos, ó Deus, e pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, amados, eu queria falar hoje sobre o perigo da neutralidade. O perigo da neutralidade. Hoje, irmãos, nós estamos numa época em que as pessoas, elas evitam tomar partido. Elas evitam decidir que lado tomar. Nós estamos numa época de politicagem, ou em alguns aspectos de covardia, onde as pessoas evitam mostrar o que elas pensam, mostrar o que elas creem, para elas não serem mal interpretadas, não serem julgadas, não serem perseguidas. E não foi muito diferente disso que Gamaliel fez. Gamaliel agiu de que maneira? E não somente ele, outros também que nós vamos ver, irmãos, agiram de igual modo. Então, o risco da neutralidade diante de Cristo Jesus e do Evangelho é muito grande. Não existe neutralidade no Evangelho. Não existe ponto onde você estará numa condição
em que não será nem aceito e nem condenado, nem julgado para ser livre e nem julgado para ser condenado. Você está numa situação de tranquilidade. Você está assistindo os eventos. Não existe isso. Não existe. Na vida cristã, irmãos, existe o quê? Luz e trevas. É isso que existe. Sal que salga ou sal insípido. Existe o quê? O certo e o errado, o bom e o mal. Cristo, Satanás, luz, trevas. É isso que existe no Evangelho. Então nós temos o quê? Sempre dois lados, sempre duas posições a se tomar. Não existe o caminho em cima do muro. Esse caminho não existe. Então, nesse contexto que nós estamos aqui, irmãos, que nós acabamos de ler a partir do versículo 12, nós vemos o quê? Pedro e os demais apóstolos exercendo milagres, proclamando o Evangelho e exercendo milagres no meio do povo. Nós vemos o quê? Os saduceus tomados de inveja. E por causa da inveja, o que eles fazem? Eles mandam prender os apóstolos, eles prendem os apóstolos. E aí acontece? O anjo do Senhor os livra da cadeia, os livra da prisão. Ordenando o quê? Que eles continuem a pregar o Evangelho, que eles continuem a obra que eles estavam realizando. E aí então o que acontece? O sumo sacerdote convoca o quê? Convoca o sinédrio, que é onde todos os fariseus, saduceus, os mestres da lei, intérpretes da lei, iam se juntar para quê? Para julgar o caso dos apóstolos. E o que eles fazem? Chamam os apóstolos. Cadê os apóstolos? O cárcere está vazio. Quando eles começam a se preocupar, o que tinha acontecido? Encontram os apóstolos aonde? No templo, pregando o Evangelho. E aí chamam, mandam buscá-los, trazem de volta. Trazendo-os, o que eles fazem? Os interrogam e os proíbem de pregar novamente. Pedro toma a palavra e dá o quê? Testemunho de Cristo. Dá testemunho do que eles haviam feito com Jesus alguns meses atrás. Todos os sinédrios se enfurecem, querem fazer o quê? Querem matar os apóstolos. É aí que vem a intervenção de Gamaliel. E Gamaliel diz: meus irmãos, israelitas, meus irmãos, atentai bem no que ides fazer esses homens. Estão querendo matá-los? Para que matá-los? Percebam, Teudas foi um homem que se levantou, um grande líder. Ele começou a fazer uma multidão segui-lo, cerca de 400 homens. O que aconteceu com ele? Ele foi morto. O que aconteceu com os 400 homens? Se dispersaram, foram embora. Judas o Galileu se levantou, com ele seguiu uma multidão. Aconteceu o quê? Mesma coisa. Judas o Galileu foi morto. Os homens que obedeciam a ele fizeram o quê? Se dispersaram, sumiram. E aí ele entra no terceiro ponto. E aí ele fala: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de Deus, vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E aí a gente lê esse conselho de Gamaliel, e você fala: nossa, quanta sabedoria esse homem. Quanta sabedoria provinda desse homem. Gamaliel não era qualquer um. Gamaliel foi o mestre de Paulo, enquanto ele era fariseu. Gamaliel era um homem muito sábio, um estudado, conhecedor das leis de Deus. E aí você fala: que sabedoria humana. Que sabedoria humana, porque ele foi político. Ele foi um grande político aqui. E qual foi a posição que ele assumiu diante de toda aquela circunstância? Uma posição de neutralidade. Uma posição de neutralidade. Parem para analisar. O conselho de Gamaliel é: deixem esses homens, ignore-os. Mas calma aí, por que ignorá-los? Se com Teudas aconteceu aquilo,
Ele se levantou, seguiu a ele 400 homens. Ele morreu, os 400 homens dispersaram. Se com Judas o Galileu aconteceu isso também, ele se levantou, homens começaram a segui-lo, ele morreu, esses homens se dispersaram. Por que agora ele não cita Jesus? Por que ele não cita Jesus? E não fala, aquele Jesus se levantou, 12 começaram a segui-lo. Ele morreu, os 12 se dispersaram. Não se dispersaram. Eram os 12 que estavam aqui. Eram os 12 que estavam aqui. Por que ele não seguiu a mesma linha de raciocínio? Por que ele não falou? Calma aí. Jesus se levantou. Com ele se levantaram 12. Alguns outros seguiram ele também. Ele morreu, eles não se dispersaram. Tem alguma coisa errada aqui. Não, o que ele faz? Ele pega e ignora esse ponto. Ele vai um pouco mais à frente e ele diz o quê? Dai de mão desses homens. Irmãos, já haviam passado aqui vários meses que Jesus havia sido crucificado. Só do Pentecostes foi 50 dias depois da crucificação de Jesus. Se bobear, mais de ano já tinha passado aqui. O que ele fala? Dai de mão desses homens. Por quê? Deixai-os. Porque se conselho ou obra vem de homens, perecerá. Por que não havia perecido até então? Por que não havia perecido? Mas se é de Deus, era de Deus, porque permanecia. Era de Deus, porque eles tinham acabado de ver o milagre. Esses homens estavam presos, apareceram onde? Lá no templo pregando. Como que não é de Deus? Como que não é de Deus? Mas a ordem foi o quê? Ignore-os, deixe-os, deixe-os. Irmãos, o Senhor, na sua divina providência, livrou esses homens, os apóstolos, da morte nessa ocasião. Por meio do quê? Por meio do conselho de Gamaliel. Só que alguns de nós nos admiramos com esse conselho. Esse conselho foi um conselho ímpio, foi um conselho perverso, um conselho onde esses homens estavam vendo a mão de Deus agindo por meio dos apóstolos, fazendo milagres por meio dos apóstolos, multidão seguindo os apóstolos, homens e mulheres se convertendo, e eles dizem o quê? Não, ignora. Gamaliel diz, ignora, deixa de lado, deixa de lado. Gamaliel estava presente no discurso de Pedro, e como membro do Sinédrio, Gamaliel ouviu o discurso de Pedro. E parem para analisar o discurso de Pedro. Olha o que ele diz. O Deus, primeiro que ele fala, né? Nós ordenamos vocês a não pregarem mais esse nome. Ele fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. Ele foi ressuscitado, vocês não viram porque vocês não quiseram. Se a gente for pegar a história, eles tinham provas de que Jesus havia sido ressuscitado. Os romanos foram dizendo lá, a gente viu uma luz, aconteceram coisas estranhas. E eles disseram, calma, abaixa a poeira, não fala nada não, deixa quieto. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o que tinha acontecido com Jesus, eles tinham crucificado Jesus. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então Deus exalta a Cristo Jesus para quê? Para que o evangelho fosse pregado aos israelitas, e eles fossem o quê? Conduzidos ao arrependimento e à remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. É por isso que esses homens se enfureceram e queriam matá-los. Por quê? Porque eles acusaram esses homens de se levantarem contra Jesus e terem o crucificado e terem feito vista grossa diante de todos os acontecimentos. Agora, como que Gamaliel chega e fala, calma, ignora, se for de homem vai morrer, se for de Deus, aí, né, quem sabe? Cuidado, para vocês não se acharem o quê? Não serem achados lutando contra
Deus. Amados, Gamaliel sugere o risco desses homens estarem em oposição contra Deus. Ele os aconselha o quê? A entrarem no campo da neutralidade. Existe o campo da neutralidade? Não. Com relação ao Evangelho, com relação a Cristo Jesus, não existe o campo da neutralidade. Vamos para o ensinamento de Jesus em Mateus 12:30. Abram Mateus capítulo 12, verso 30. Aqui o que acontece é o seguinte, irmãos: o endemoniado cego e mudo foi levado até Jesus, e Jesus o cura. E aqueles homens fariseus começam a acusar Jesus dele ser quem? Dele ser que estava expelindo o demônio por meio de Beelzebul. E Jesus fala no versículo 25: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus está falando assim: a lógica que vocês estão seguindo é uma lógica patética, absurda. Se Satanás espera Satanás, o que ele está fazendo? Ele está indo contra si mesmo. E ele continua, 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? E no versículo 30, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amados, esse é um princípio cristão, um princípio divino. Você não é, olha só, você não está por Cristo, você é contra Ele necessariamente. Você não está com Ele ajuntando, você necessariamente está espalhando. Você não está engajado na obra do Senhor Jesus Cristo, consequentemente você está o quê? Atrapalhando a obra dele. Você está indo contra a obra dele. Essa é uma realidade, irmãos. Então, quando a gente vê Gamaliel dizendo o que ele disse, aconselhando e falando assim: vamos entrar no campo da neutralidade, ignora esse povo, deixa esse povo. Por quê? Porque vai que seja uma obra de Deus, vocês estarão o quê? Lutando contra Deus. Meu amigo, se você não está por Cristo, você já está contra Cristo. Se você não está por Cristo, você já está lutando contra Cristo. Aqui não era uma questão de neutralidade, não tem como. Eles já estavam se opondo a Cristo, prendendo os apóstolos. Estavam prendendo quem? A Cristo. Fustigando os apóstolos. Estavam fustigando quem? A Cristo. Não tem campo de neutralidade aqui. Não existe isso. Quem se coloca nessa posição está o quê? Se opondo a Cristo, ou está se colocando, se expondo a um grande perigo. O perigo da neutralidade, irmãos. Em termos do Evangelho de Cristo Jesus, entendam, não existe neutralidade. Só existe dois lados. Só existem dois partidos. Não é isso que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo? No meio da política. O pessoal está se matando para criar uma terceira via, não é isso? Se polarizou a disputa política e agora estão loucos aí tentando criar uma terceira via. É algo próprio de quem? De político. No Evangelho não existe terceira via. Ou é Cristo ou é anticristo.
Ou é a favor de Cristo ou contra Cristo. Ou estamos em Cristo, ou estamos em oposição a Cristo. Não existe outro termo. Não existe outro meio. E nós vemos isso claramente com quem, irmãos? Com Pilatos. O que acontece com Pilatos em Mateus 27? Vamos um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante, Mateus 27, versículo 24. Diante do julgamento de Jesus, todo mundo gritando lá: crucifica, crucifica. Ele tentando livrar Jesus da morte. Chega no versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. O que é isso? Esse é o campo da neutralidade. Esse é o campo da neutralidade. Ele é um justo, ele não merece a morte. Vamos fazer o seguinte: traga um pouco de água, eu lavo as minhas mãos, o caso não é meu, o caso é de quem? É de vocês. Que campo é esse? O campo da neutralidade. Você não está por Cristo, você está contra Cristo. Essa é a realidade. Tanto que em Atos 4:27, o que é falado a respeito de Pilatos? Em Atos 4:27 é dito o seguinte: 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Deus e contra Cristo, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade quem? Olha só, verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Diante do Senhor, quem era Pôncio Pilatos? Alguém que se levantou contra Cristo. Mas diante dos homens, o que ele fez? Lavou as suas mãos. Ele entrou no campo da neutralidade. Campo da neutralidade não existe. Não existe. Ou você é a favor de Cristo, ou você é contra Cristo. Não existe campo da neutralidade, irmãos. Sabe quem tentou fazer isso também? Foi Judas. Se você parar para analisar a história de Judas, ele tentou fazer isso também. Ele tentou fazer o seguinte: nem Jesus, nem os fariseus. Eu quero pegar minha grana e sair fora. É possível? Não é. Se você não é por Cristo, você é contra Cristo. Muitas das autoridades também creram no Senhor Jesus, em João 12. E o que eles fizeram? Não o confessaram. Vamos abrir lá, vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, e vamos ver esses pontos apresentados para nós, esses exemplos de pessoas que tentaram ficar no campo da neutralidade. E é possível? Não. João 12, 43. Desculpa, João 12, 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses homens creram em Jesus, creram no evangelho que lhes foi anunciado, mas eles fizeram o quê? Eles foram para o campo da neutralidade. Nós cremos, mas nós não podemos confessá-lo. Por quê? Porque senão seremos perseguidos. O que é isso? O campo da neutralidade. Vamos ser o quê? Políticos. Vamos trabalhar. Aqui, eu quero um pouquinho de Cristo, mas também eu quero um pouquinho do mundo. Eu quero um pouquinho de Cristo, mas eu quero um pouco da glória desse mundo. E vamos tentar trabalhar os dois juntos.
Vamos tentar criar uma terceira via, onde nós pegamos um pouquinho de Cristo e um pouquinho do mundo e nós caminhamos em paz. Não existe isso, irmãos. Ou é Cristo ou é anticristo. Ou é Cristo ou é contra Cristo. Isso aconteceu também, irmãos, em Atos 5,13. Muitos do povo se admiravam dos cristãos e não ousavam se juntar à igreja. Nós lemos agora há pouco, em Atos capítulo 5, versículo 13. Muitos não se juntaram a eles. Por quê? Não queriam se associar aos cristãos. Você não é por Cristo, você é um anticristo. Você não é por Cristo, você é contra Cristo. E o apóstolo João, irmãos, nos alerta a isso na sua primeira carta. Vamos abrir. A gente, quando lê 1 João, e ele começa a falar sobre o anticristo, você começa a imaginar coisas lá muito lá frente, muito lá longe, né? Algo muito, assim, meio fora da nossa realidade. Mas percebam o que João fala em 1 João 2, versículo 18. Olha o que ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, de que anticristo está falando aqui? De que anticristos está sendo falado aqui? Muitos anticristos têm surgido, mostrando o quê? Que é a última hora. O que está falando aqui? O que João está falando? Quem são esses anticristos? São pessoas muito... Não, são pessoas que um dia começaram a seguir a Cristo e de repente falaram: não quero mais Cristo, vou tentar ir para o campo da neutralidade. Não consegue, não dá. Ou é Cristo ou é contra Cristo, ou é Cristo ou é anticristo. Não existe neutralidade, irmãos. E isso, irmãos, é muito importante, porque foi o que Gamaliel fez. O que ele fez? Por sua esperteza e por sua política, Gamaliel tentou fazer o quê? Criar uma posição que não existe, a posição da neutralidade. Ele revelou-se o quê? Um anticristo. Isso é um anticristo. Muita gente fala de um anticristo e fica imaginando lá na frente, né, uma pessoa, uma personalidade que vai surgir e vai se opor. Não. Anticristos, quem são? São aqueles que se opõem a Cristo. Já viram vocês que são pais? Eu estava conversando sobre isso lá em casa hoje. Já viram as crianças, nossos filhos, quando de vez em quando eles se levantam contra nós e falam assim para você: não. Não é, Kenny? Não. Ele está fazendo o que com você? Se opondo a você. Quando você se opõe àquilo que Deus estabeleceu para você em Cristo Jesus, você está sendo o quê? Está se opondo a quem? A Cristo. Você está se fazendo um anticristo. Não existe campo da neutralidade. Essa é a questão. Quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa faz pouco do evangelho, ela está se tornando o quê? Um anticristo. Não existe o campo da neutralidade. Não imaginemos as pessoas no mundo como pessoas no campo da neutralidade. Não existe. Só existem dois reinos. O que aconteceu conosco, como dizem em Colossenses? Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Só existem dois reinos. Não existe um reino de neutralidade, um campo, um lugar de uma sala de espera,
onde as pessoas estão lá para decidirem se elas vão ficar do lado de Satanás ou do lado de Cristo. Não existe isso. No império das trevas ou no império da luz, não. Elas todas estão no império das trevas. E nós devemos sair para pregar o evangelho para quê? Para trazê-las à sanidade, à realidade do reino da luz de Cristo Jesus ao Senhor. Então, irmãos, não existe campo de neutralidade. Quando muitas vezes vocês veem igrejas pregando um falso evangelho, irmãos, não pensem, é simplesmente um falso evangelho. Não é simplesmente um falso evangelho, como se esse falso evangelho estivesse no campo da neutralidade. É um anti-evangelho, é um evangelho anti-Cristo, é um evangelho contra Cristo. Alguém que prega o evangelho de Cristo é a favor de Cristo, com ele está o quê? Ajuntando. Alguém que prega o evangelho que não é o evangelho de um Cristo que não é um Cristo, é o quê? É um missionário de Satanás. É alguém que está trabalhando contra Cristo, é um anticristo. É disso que nós estamos falando, irmãos. E sabe quem que entendeu isso plenamente? Essa dicotomia da religião, ou sim ou não, ou luz ou trevas, ou certo ou errado, foi Josué. Vamos lá para Josué. Capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. Versículo 13. Irmãos, Josué está se preparando para atacar Jericó. Eles tinham acabado de celebrar a Páscoa. No versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué perguntou para esse homem: Tá bom, vamos lá, calma aí. Você acabou de aparecer aqui, não sei quem você é. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Josué mostra para ele o quê? Dois lados onde Josué estava enxergando, dois lados que Josué estava observando. Você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Não tem outro caminho. Só que Josué não tinha entendido aqui. Quem define os lados não é Josué. Quem define os lados é o anjo, é Deus, é o Senhor que define os lados. Você é de Cristo ou é anticristo? Não é você é dos nossos, você não é dos nossos. Cristo é o centro, Cristo é o eixo. Você é dele ou é contra ele? Só que é interessante que Josué está falando aqui com o anjo, que é a manifestação antecipada do Filho de Deus, a teofania, é Jesus Cristo aqui. E ele fala: tu és dos nossos ou dos nossos adversários? A resposta é o quê? Não. Não o quê? Eu te dei duas alternativas. Qual delas você escolhe? Não. É você que tem que decidir de que lado você é. Não sou eu que tenho que decidir o lado seu. É você que tem que decidir o seu lado. E quando ele fala: sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz
meu senhor ao seu servo. Olha que fantástico. Josué entendeu. Não era ele que definiria os lados. Era o Senhor que definiria os lados. E quando ele entendeu que era o Senhor, ele prostra-se com o rosto em terra e diz: o que eu, teu servo, tenho que fazer? Josué decidiu o lado. Era ele que estava do lado do anjo, e não o anjo do lado dele. Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o anjo do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, amados, entendam, essa relação da neutralidade é uma relação de fuga de senhorio. Por que isso? Quando você define o lado, você define o seu Senhor. Quem é por Cristo, tem Ele como Senhor e Salvador. Quem é anticristo, tem Satanás como seu Senhor e Salvador. Ou melhor, seu Senhor e seu escravizador. Tem Satanás como alguém que está o quê? Fustigando ele. Ele tem a si mesmo como seu Deus, como seu Senhor. Então olha só, é tudo uma relação do quê? De autoridade. Quando você escolhe de que lado ficar, é de que lado eu vou me colocar como servo. De que lado eu vou servir? Então Josué aqui no caso, quando ele vê o anjo, ele reconhece que o anjo do Senhor que ele faz, ele se dobra. E ele reconhece o quê? A autoridade do Senhor. Então, irmãos, o princípio dicotômico da religião está relacionado com o quê? Com a questão do senhorio. Quem é o teu Senhor? E percebam, a pessoa que busca o campo da neutralidade é aquela pessoa que diz o seguinte: eu não quero ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não preciso dele. E também não quero dar aquela má impressão de que eu sou servo e escravo de Satanás. Fica meio estranho. Eu sou senhor de mim mesmo. Eu estou aqui nesse caminho aqui, porque eu sei o que eu faço. Eu estou dirigindo os meus passos. Eu não preciso de um senhor. Eu estou no campo do quê? Da neutralidade. Não existe campo da neutralidade. Isso é um auto-engano. O campo da neutralidade, você está servindo a quem? A Satanás. É essa a realidade, irmãos. Então Josué entendeu bem essa relação. Tanto que um pouco de tempo, melhor, muito tempo depois, no capítulo 24, abram comigo, Josué 24. O que ele faz? Josué 24, 14. Todos conhecemos esse trecho. Quando Josué renova a aliança com o povo, e ele diz: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. O que é ser íntegro? O que é ser fiel? Sirva-o completamente, sirva-o fielmente. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué define o lado. Josué fala: estou com Cristo. E aí ele diz: vocês escolham. Escolham, porque servir a Cristo é somente Cristo. Servir a Cristo é somente a Cristo. Não tem como você querer associar outros deuses. Josué está falando: lancem de uma vez por todas. E aqui, irmãos,
preste atenção. Josué está falando de deuses aos quais os pais dele serviram além do Eufrates, quando eles estavam no Egito. Aqui, irmãos, Josué já morreu, Moisés já morreu, eles já tinham entrado na terra de Canaã, e Josué está prestes a morrer. Muitos anos já haviam se passado, e no meio daquele povo ainda tinha o que? Deuses além do Eufrates e deuses do Egito. E ele está falando, gente, escolham, que Deus você quer servir, que Deus você quer seguir. Não tem como fazer essa junção. Vocês estão querendo ficar onde? No campo da neutralidade, servindo dois deuses? É impossível isso. Ou é Cristo, ou é anticristo. Ou é Cristo, ou contra Cristo. Não tem outra posição. Por mais religioso que você seja, por mais moralista que você seja, por mais boa pessoa, um bom cidadão, se você não é por Cristo, você é contra Cristo. Você é um anticristo. É por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,24, irmãos: ninguém pode servir a dois senhores. É possível? Não dá. Não dá. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a dois deuses. Na realidade, você pode servir quantos deuses você quiser, mas servir integralmente e com fidelidade um Deus, tendo outro competindo, não é possível. Não dá. Você vai se aborrecer de um e vai amar o outro. Não tem como. É impossível. Quem tenta servir a dois senhores está tentando andar no campo da neutralidade. Um pouquinho de um pouquinho do outro. Eu posso pegar um pouquinho daqui, misturar com um pouquinho daqui, fazer um sincretismo e está tudo bem. O campo da neutralidade, irmãos, é o campo de Satanás. O campo da neutralidade é o campo da idolatria. Não é possível servir a dois senhores. Em Tiago 4, o que Tiago diz? A amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus. Vamos abrir comigo Tiago capítulo 4. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro para nós essa relação do campo da neutralidade. É disso que Tiago está falando no começo do capítulo 4. Ele está falando de pessoas infiéis, pessoas que estavam tentando servir outros senhores em competição com Cristo. E ele diz no começo do versículo 1 do capítulo 4: de onde procedem guerras ou contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês cobiçam e nada têm, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vocês pedem e nada têm, sabe por quê?
Porque vocês pedem para saciar os seus deuses, para saciar os seus desejos, os seus ídolos. Vocês são o quê? Versículo 4: infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, ele está falando com quem? Com crentes que estavam tentando viver no campo da neutralidade, servindo um pouquinho Cristo aqui e um pouquinho o mundo ali. Um pouquinho Cristo aqui, um pouquinho seus ídolos aqui. Um pouquinho Cristo aqui, um pouquinho suas paixões do outro lado. E Tiago está falando, não dá. Não dá. É por isso que vocês estão vivendo essa vida medíocre. Infiéis. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você quiser ser amigo do mundo, você se torna o quê? Um anticristo. Não tem como. Ou é mundo, ou é Cristo. Ou é Cristo, ou é anticristo. Não existe o campo da neutralidade. E aqui ele vai um pouco mais a fundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é possível caminhar com os dois senhores juntos. Não dá. Deus não aceita. Deus é um Deus zeloso. Deus não divide sua glória com ninguém. E aí ele continua, olha só. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? E aí ele concluiu lá, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que quer viver no campo da neutralidade é um baita de um soberbo arrogante, que ele acha que ele pode pegar um pouquinho de Cristo e um pouquinho do mundo, um pouquinho de Cristo, um pouquinho dos seus prazeres, um pouquinho de Cristo e um pouquinho do pecado, e mancomunar tudo e falar assim, estou tranquilo. Essa é a característica do soberbo, do arrogante, daquele que não se quebranta, não se humilha, não se rende aos pés de Cristo e fala, tu, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o arrogante, irmãos. E aí Tiago começa a fazer o quê? Começa a admoestar esse tipo de pessoa, esse arrogante, esse soberbo, esse homem de coração, de ânimo dobre, que tenta mancomunar dois senhores, fazer amizade com o mundo, tendo relação com Deus. Ele fala, 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeite-se a Ele, completamente a Ele. Ele é o seu Senhor, não tem outro. Mas resistir o quê? Ao diabo. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. São tudo condições de quê? De definição. Defina-se para um lado, rejeite o outro lado. Não tente fazer politicagem, não tente juntar as duas coisas que não são compatíveis. Uma exclui a outra, são excludentes. Não tente juntá-las. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Pare de pecar. E vós que sois de ânimo dobre. O que significa ânimo dobre? Você tem um ânimo duplo. Por vezes você está aqui, mas por vezes você quer andar aqui também. E aqui você vai um pouco aqui, e aí você não tem um ânimo só, você não é íntegro, você tem um ânimo dobre. E ele fala, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que significa isso? Fecha o outro caminho, bloqueia o outro caminho, risca o outro caminho da sua frente. Siga com integridade um único caminho, que é Cristo. E ele continua no 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a humilhação verdadeira. Quando você deixa todos os outros deuses, todos os outros ídolos, e você se rende a quem? Ao senhorio de Cristo. Isso é verdadeira humilhação. Quando você se rende ao senhorio de Cristo e fala assim: o que o teu servo precisa fazer? Estou a seu dispor. Não foi isso que Josué fez? O que seu servo precisa fazer? Estou às suas ordens. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, amados, se ainda há ânimo dobre no seu coração, arrependa-se, limpe seu coração. 2 caminhos no coração são próprios de quem? De um anticristo. Se você é a favor de Cristo, você só tem Cristo. Se com Cristo você está tentando associar mais alguém, você está agindo como um anticristo. Nós já vimos nessa manhã, irmãos, que a santificação é a liberdade do poder do pecado. Não é isso? Nós vamos sendo salvos do poder do pecado. O poder do pecado que atinge, que exerce, o poder que o pecado exerce ainda em nós, por sermos nós pecadores. Então nós temos 3 poderes que exercem influência sobre nós: a carne, o mundo e Satanás. Rejeita. Quanto você tem sido complacente com a sua carne? Quanto você tem sido complacente com suas paixões? Quanto você tem sido complacente com o mundo? Quanto você tem servido a Satanás? Deixemos o campo da neutralidade. Não existe campo da neutralidade. Ou você está com Cristo, ou você é anticristo. Ou você se rendeu ao senhorio de Cristo, ou você é anticristo. Lembrem-se, Tiago está dando essas exortações, irmãos, para quem? Para ímpio? Não, para nós, para mim, para vocês. Muitas vezes nós dizemos que estamos seguindo a Cristo, mas estamos flertando com a carne, flertando com o mundo, flertando com Satanás. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhe-se na presença do Senhor, arrependa-se de seus pecados, desse seu desejo de querer fazer política espiritual, querer um pouquinho de Cristo aqui, um pouquinho do mundo aqui, um pouquinho de Cristo aqui, um pouquinho da carne aqui, um pouquinho de Cristo aqui, um pouquinho dos desejos pecaminosos meus aqui. Abandone-os, viva somente para Cristo. Não é isso que é falado em 1 Reis 18, 21? Até quando cocheareis em 2 pensamentos? Cochear é um verbo que vem da palavra coxo, problema das pernas. Ele cocheia. Até quando você vai ficar indeciso? Vou para cá, vou para lá, cocheando em 2 pensamentos. Até quando? Até quando? Um único pensamento é somente Cristo. O que é falado em Apocalipse? Apocalipse 3, para a igreja que era morna: tu não és nem quente nem fria, você é morna, estou prestes a vomitar você da minha boca. Quem é esse? É aquele que não quer nem Cristo e nem somente o mundo. Ele quer o quê? Trabalhar nos 2 âmbitos. Vamos fazer politicagem aqui. 1 Pedro, irmãos, 3,15.
Vamos pegar um pouquinho antes. Versículo 14, 1 Pedro 3,14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, 2 pontos aqui. Quando nós lemos a história dos apóstolos em Atos, o que aconteceu com eles? Eles foram interrogados e eles estavam prontos a quê? A responder a todo aquele que pediu razão da esperança que havia neles, certo? Responderam por quê? Porque eles tinham santificado a Cristo como Senhor em seus corações. O Senhor deles era Jesus Cristo, somente Cristo. Eles puderam então responder a todo aquele que pediu razão da esperança que havia neles. Segundo ponto, além disso, eles sofreram o quê? As ameaças, e não só as ameaças, mas também eles vieram a sofrer o quê? Injustiça pelo nome de Cristo. Por que eles aguentaram isso? Porque eles haviam santificado a Cristo Jesus como Senhor no coração deles, certo? Voltemos lá para Atos, só para relembrarmos o que aconteceu. Atos capítulo 5. Quando interrogado, Pedro respondeu. E depois, no versículo 40, chamando os apóstolos, Atos 5:40, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. São 2 pontos, irmãos. Primeiro, a injustiça da severidade, do castigo, do açoite. Segundo, falar o nome de Cristo. Quando você santifica Cristo Jesus como Senhor no seu coração, quando é só Ele o seu Senhor, quando só Ele conduz a sua vida, só Ele guia a sua vida, você estará pronto a dizer, a responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. E segundo, você estará pronto a receber quaisquer tipos de ameaça ou afrontas pelo nome de Cristo. Quem não tem Cristo Jesus santificado como Senhor no seu coração, quando o calo apertar desse lado, ele pula para aquele. Quando o calo aperta daquele, ele pula para esse. Essa é a diferença. O que nós vemos em Gamaliel? Buscando o quê? O campo da neutralidade. O que nós vemos nos apóstolos? Buscando Cristo. Cristo. E depois de terem sido afrontados e castigados e fustigados, no versículo 41, e olha só, irmãos, entendam, açoite aqui era aquele açoite 40 menos 1. Eram 39 chibatadas nas costas, 39 rasgos nas costas. Versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quem que considera-se digno, ou melhor, se regozija por ter sido considerado digno de sofrer afrontas por um nome? Somente aquele que tem esse nome por Senhor absoluto da sua vida. Ninguém mais. Ninguém mais. Ou você é de Cristo ou contra Cristo. Ou você é íntegro em Cristo ou você será um anticristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Estão aqui eles, o quê? Falando de Cristo, anunciando a Cristo. Por quê? Porque Cristo Jesus estava santificado como Senhor
único, absoluto no coração dos apóstolos. Por isso eles aguentaram todas essas afrontas e continuaram o quê? Anunciando o Evangelho. Amém, irmãos? Então, irmãos, a mensagem de hoje é para quê? Para que você tema o campo da neutralidade, porque ele não existe. Ele parece ser neutro, mas ele não é neutro. Ele é diabólico, ele é satânico. Não existe o campo da neutralidade. Ou você é de Cristo, ou você é contra Cristo. Ou você é de Cristo, ou você é um anticristo. E se Cristo não estiver santificado como o único Senhor no seu coração, você estiver cocheando entre dois pensamentos, você estiver vivendo com ânimo dobre, arrependa-se, siga o que Tiago lhe ordena, limpe o coração, lave as suas mãos, pecador, e arrependa-se. Então a mensagem hoje, irmãos, é para quem? Aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não se voltaram para Cristo. Percebam, você pode estar tentando agir, tentando andar no campo da neutralidade. Eu não sou tão ruim assim, eu sou um bom cidadão, eu pago minhas dívidas, eu cumpro com as minhas responsabilidades, eu cuido da minha família, sou um bom pai, um bom marido, sou uma boa mãe, uma boa esposa. Eu não preciso disso. Você pensa estar no campo da neutralidade, você não está. Você está dentro do império das trevas, escravo dos seus pecados, escravo de Satanás. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo. Agora nós, irmãos, que confessamos a Cristo Jesus como Senhor, como tem sido a disposição do seu coração? Qual tem sido a disposição do seu coração? Você tem tentado andar em muitos momentos no campo da neutralidade? Arrependa-se dos seus pecados e santifique a Cristo Jesus como Senhor no seu coração. Para quê? Para que você esteja disposto, pronto, preparado a responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. Mas também para que você esteja disposto a sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E não só disposto, mas que isso te traga alegria e regozijo, por você saber o quê? Que você está sofrendo afrontas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então lembrem-se, não existe campo da neutralidade, não existe politicagem na vida espiritual. Ou é Cristo, ou é contra Cristo, ou é Cristo, ou é anticristo. Vamos curvar nossas cabeças. Pai eterno, quão miserável e enganoso é o nosso coração, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, tentamos negociar, ó Pai, diante da realidade do Teu santo Evangelho, de quem é Cristo Jesus nosso Senhor, e da grande salvação com que Ele nos alcançou, ó Pai. Quantas vezes tentamos negociar com o mundo, ó Deus, tentamos negociar com a nossa carne, tentamos negociar com Satanás. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, a odiar o nosso pecado. Leva-nos, ó Pai, a crucificar, negar a nós mesmos, crucificar a nossa carne, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a negarmos o mundo, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, a resistir o diabo e ele fugirá de nós. Que nós possamos estar rendidos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor amado, humilha-nos na Tua presença, humilha-nos diante dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nele nós encontremos o nosso único Senhor e nosso único Salvador. Ele como único Senhor, Senhor absoluto em nossos corações. Leve-nos, ó Pai, a santificar a Cristo Jesus como Senhor em nossos corações e a servirmos somente a Ele. Não permita, ó Pai,
que flertemos com o pecado, flertemos com nossa carne, flertemos com o mundo, com Satanás, mas que Cristo seja santificado em nossos corações, para a glória do teu santo nome. Seja Ele dia após dia o nosso único Senhor, e nós possamos render a Ele serviço de amor, constrangidos, ó Pai, pela maravilhosa salvação com que Ele nos alcançou. A sua graça e o teu amor que nos trouxe aqui nessa noite, para cultuar ao teu santo nome. Louvado sejas tu, ó Deus. Obrigado, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.